Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Como é que estão as coisas? Que prazer tê-los aqui. Bem-vindo a mais um podcast pra gente trocar uma ideia sobre a parte de história geral. Cara, começo com uma notícia triste de hoje. Faço esse podcast sozinho. Cara, ontem eu reuni com a Camila, como eu tinha anunciado pra ela fazer uma super companhia, a gente gravou, mano, um puta podcast, ficou super legal e deu um problemão na edição de vídeo, eu não consegui organizar, deu um problema, veio um arquivo corrompido e tal, então a gente não conseguiu organizar e de forma emergencial eu gravo esse podcast pra vocês, gravo sozinho, desculpa, tá? Você vai ter que ficar ouvindo minha voz infernal falando o tempo inteiro. Mas, mano, é a opção que a gente tem porque eu preciso soltar esse arquivo, né? Se eu tivesse mais tempo, se fosse uma situação mais tranquila, a gente gravaria de novo e soltaria. Mas eu te prometi que eu soltaria toda sexta. Então, eu tô na sexta-feira, em cima da hora, gravando aqui de novo pra vocês. Então, só pra explicar por que eu estarei sozinho hoje. Resolvo pra vocês essa lista de Roma Antiga 1. A gente faz junto, passo questão por questão, vou comentando tudo, falando de tudo, a gente lê tudo junto, faz tudo, anuncio todas as questões e daqui a pouco eu termino, espero que te ajude, tá? Vai ouvindo a gente, vai acompanhando a gente e quero te ajudar das formas mais variadas e possíveis nesse período. Tudo bem? Galera, seguinte, algumas informações sobre essa lista. Bom, a lista de Roma Antiga 1 não é a lista que mais cai sobre Roma. Os assuntos mais importantes, já abrindo a relação com você, estarão na lista de Roma Antiga 2. Beleza? Que pega a parte de crise da República e a parte de Império Romano. Essa lista de Roma Antiga 1 tem muita questão muito decoreba, muita questão num modelo mais antigo, eu acho, e mesmo que a questão seja nova, entendeu? Então, assim, é uma lista meio complicadinha, meio chatinha, com uns exercícios meio escrotão, sabe? Mas, mano, eu tenho que te preparar pra isso, né? Meu objetivo. Então, eu vou passar por ela. Mesmo as que são decorebas, que são chatas, que são idiotas, a gente vai fazer. E a gente troca uma ideia. Esta lista aborda a questão de Roma monarquia, mas principalmente o decorrer da Roma república, da Roma republicana, tudo bem? Você vai perceber que eu acho que duas linhas fortes dessa lista. Primeiro, a parte jurídica. Muita lei Canuleia, lei das 12 tábuas, questões abordando as questões legislativas, jurídicas, e também algumas coisas sobre guerras púnicas. Eu acho que são as duas partes mais importantes, né, que caem nesse período. E aí, semana que vem a gente troca ideia sobre o restante de Roma, que de novo é uma parte que cai mais. Galera, começo a falar, começo a passar questão por questão, e espero que te ajude, tá? Faço comentários, dou uma lida, aprofundo o conteúdo, e a gente tá junto nessas tretas aí. Tudo bem? Começo a falar então. Vamos lá, questão 1, questão da SPM. Galera, vou ler então e a gente resolve. O ano de 509 a.C., uma das datas mais importantes da história de Roma, marcou o fim da monarquia e o começo da república, a qual significou uma mudança radical na forma de governar Roma. Ok. O governo passou a ser exercido pelos magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. Ok também. Galera, os magistrados detinham um poder executivo. A mais importante das magistraturas era exercida por dois homens, que atuavam como representantes do conjunto dos cidadãos. Suas funções eram comandar o exército, convocar o Senado e presidir os cultos públicos. Eram os verdadeiros chefes da República e deveriam atuar sempre de comum acordo. Nenhum deles podia tomar uma decisão sem consultar o seu colega, né? A questão de colega de ser associada a outro. Gente, questão já começa numa... Você vai ver que inclusive a SPM adora esse período de Roma, cobra muito, e aí uma informação triste. Questão completamente conteudista, ou você sabe do que o texto está falando, ou você não sabe. Galera, falou de magistrado mais importante, que detém o poder executivo, que são duas pessoas que comandam Roma. Você tem que saber que é o consulado, que são os cônsules. Primeiro cônsul, segundo cônsul. Beleza? Os pretores cuidam da questão da justiça, os questores da questão das finanças, os tribunos da plebe, os representantes, e os ditadores é quando um cônsul assume o poder absoluto, que não é o que ele está falando no texto. Portanto, a única alternativa possível, alternativa D. Beleza? Vamos para a questão, então, questão 2 agora. Galera, as guerras púnicas, que se constituíram por uma série de combates entre Roma e Cartago no período entre o século III e II a.C., assinalaram uma mudança radical na história de Roma e do mundo antigo. Por quê?
Gente, que questão infernal. Eu coloquei nessa lista para você ver o tanto que uma questão de Roma pode ser ruim, tá? Talvez você tenha ficado bem puto nessa questão, porque tem 3 alternativas que até poderiam ser consideradas. Mas assim, eu precisei colocar essa questão para você sacar qual que é o rolê, mas é uma questão ruim. É uma questão muito chata, muito infernal, e a alternativa certa, que já te adianto que é a alternativa D, ela tá certa porque ela tá mais certa que as outras. Mas tanto a B quanto a C podem ser interpretadas de forma correta, estão mal escritas, beleza? Bom, a A. Mesmo tendo Roma sofrido algumas derrotas, triunfou com as vitórias de Aníbal. Aníbal é um general de Cartago, não de Roma, então ela tá errada. B. Os conflitos entre Roma e Cartago duraram mais de um século. Galera, duraram. Duraram, ué. O que eu pensei é que duraram, só que eles tinham muito tempo entre eles, não foi consequente, conseguinte, não foi direto. Então, é 120 anos de guerra, mas tem umas paradas muito grandes entre elas. Então, por isso que eu considerei errada, mas assim, porra, dá muito pra interpretar como certa, né? Zoado, né? Bom, C. Após o fim do conflito, Roma se aproximou de uma civilização mais avançada e rica. Cara, também questão de interpretação, uai. O que eu pensei? Esse se aproximou. Roma já era uma grande civilização e não se aproximou. Virou, de fato, uma civilização avançada e rica. Mas, mano, mesmo assim, né? Tipo, às vezes dá pra gente confundir e marcar esse C aqui. Zoado. E a alternativa corretíssima, que não tem o que discutir, é a alternativa D. Correto? A alternativa D fala. Porque Roma redesenhou toda a organização do mundo antigo e Roma transformou-se na grande potência do Mediterrâneo. Essa alternativa está 100% correta. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Galera, questão 3, questão do Enem. Você vai perceber muito como que o Enem ele ama essas questões jurídicas, né? Como que o Enem tem uma tendência para ir para esse lado jurídico, beleza? Vamos lá, então. O primeiro texto fala sobre a questão de Grécia e o segundo fala sobre Roma, comparando-as. Primeiro texto. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terras, os eupátridas, né, por meio da força ou de pequenas concessões. E texto 2, agora falando de Roma. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis engasga. Por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Galera, bom, então são 2 textos falando sobre a questão jurídica e falando como que as medidas tanto do Solon quanto da Lei das 12 Tábuas barraram um pouco essa aristocracia e caminharam no sentido de um pouquinho mais de igualdade, beleza? Bom, o ponto de convergência, ou seja, o ponto de encontro entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto consiste na ideia de que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Roma nunca foi democrática, tá errado. Então, assim, elas caminham para isso, mas em Roma não teve democracia. B. Que a invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Gente, a aristocracia sempre será presente, tanto em Atenas quanto em Roma. Ela pode ter sido enfraquecida, mas não desarticulada. C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Gente, pelo amor de Deus, sociedade está instituída muito antes desses códigos de leis. Então existe sociedade independente disso. E D. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses. Não, mano, os conflitos de interesse sempre vão existir. Óbvio, né? Existe até hoje. E E. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. É a alternativa correta, a alternativa 3, questão 3, a alternativa é isso aí, mano. Certo? A criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades, não que acabou, mas diminuiu. Beleza? Vamos então para a questão 4. Uma questão, cara, que tem um vaso romano aí
mostrando escravos presos, né? Tá vendo? Acorrentados. E ele tá falando, observe a imagem a seguir e mostra. Ela retrata um pedestal romano encontrado em Mainz, na Alemanha, na qual se observam 2 cativos acorrentados. Essa imagem representa as seguintes características sociopolíticas de Roma. Beleza? Vamos lá então na questão 4. Qual característica sociopolítica? A. O apurado trabalho escultórico das populações eslavas. Gente, o povo eslavo é outra galera de outro lugar, não tem nada a ver. Esquece. B. A crítica à instituição da escravidão pela religião oficial de Roma, totalmente fora do conteúdo do texto apresentado, né, da imagem. Não está falando de religião e não é uma crítica. C, que é a correta. A difusão e a importância do trabalho escravo na sociedade romana. Beleza, né? Mostrando como que a escravidão é algo que existe bastante e faz parte do mundo romano. D. O racismo da cultura romana especializada na escravidão negra africana. Gente, essa questão de escravidão negra, ela é da escravidão moderna. Aqui eu tô na escravidão clássica. Tudo bem? Então, isso não existe, isso está errado. Beleza? Ó, racismo da cultura romana especializada na escravidão negra. A escravidão clássica, gente, que é a que eu tô falando, ela não tem questões étnicas. Isso está errado. Tudo bem? Não confunda. E o respeito com que as populações conquistadas pelo Império eram tratadas. Gente, eles viraram escravo, mano. Caralho, né? Então tá errado. Alternativa correta, alternativa C. Beleza? Vamos então para a questão 5, Enem. Beleza? Texto do Políbio, importante pensador romano. Galera, Enem 2016. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguem, em menos de 53 anos, submeter quase todo mundo habitado ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Galera, é um texto falando o quão incrível, essa questão 5, né? O quão incrível foram as conquistas romanas. Ou seja, é um texto demonstrando, que espetacular o que Roma fez. É um texto de exaltação do grande expansionismo romano, tá? Galera, olha, cuidado agora, eu vou te dar a palavra para resolver a questão e toma muito cuidado. A expansão romana, ela foi uma expansão que ocorreu durante a República. Só que toda a expansão a gente chama de imperialismo. Então, olha que cuidado. Existe o período da monarquia, o período da República e o período do Império. Mas tanto no período da República quanto no período do Império, Roma fez imperialismo. Entende que curioso isso? Sacou a ideia? Então, é o imperialismo que ele está falando, é o imperialismo romano, porque rolou o imperialismo romano durante a República. Cuidado com esses termos, tá? O imperialismo não diz respeito somente ao período do Império. Muito louco, né? Bom, questão 5, vamos lá. A experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. é A. Ampliação do contingente de camponeses livres. Não é disso que ele está falando de exército batendo e crescendo. Ou consolidação do poder das falanges hoplitas. Falange hoplita diz respeito ao exército dos gregos. Hoplita é o soldado, falange o coletivo. Errado. C, que é a correta. Concretização do desígnio imperialista. Maravilha. D, adoção do monoteísmo cristão. Eu acho sempre muito interessante o cristianismo antes de Cristo. Né? Mano, tá na porra denunciado, né, caralho? Beleza? E a libertação do domínio etrusco. Gente, a libertação do domínio etrusco ocorreu ainda na monarquia, antes da expansão. Única alternativa correta, a alternativa C. Beleza? Vamos, então, para a questão 6, Mackenzie 2018. Posso te falar? Questão mais difícil dessa lista, mano. Tirando as abertas, tá? Tem 2 abertas desgraçadas. Das testes, pra mim, sem sombra de dúvidas, essa é a questão mais difícil. Eu leio, a gente resolve e segura esse tranco aí. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Posso? Galera, após a unificação da Península Itálica em 272 a.C. e a vitória contra Cartago, Roma se tornou uma potência que não parou mais de se expandir. Ok. Contudo, para os plebeus, o expansionismo de Roma causou profundas mudanças sociais que atingiram principalmente esse grupo social. Analise as afirmativas abaixo. Gente, eu vou te explicar isso daqui, eu vou aprofundar, e aí depois que eu te explico as afirmações, as afirmativas ficam fáceis.
Mas primeiro presta atenção na minha explicação, que é um aprofundamento que eu faço nesse podcast aqui, que, mano, tá servindo pra isso também, né? A gente usa pra tudo. Ó, presta atenção. Quando Roma se expandiu, apareceram como o grande sinal dessa expansão os gigantescos latifúndios, né? Eu expliquei no vídeo que eu te dei que foram as terras públicas, mas que na verdade não eram públicas porra nenhuma, né? Passavam para a mão de grandes latifundiários da nobreza senatorial. O que esses grandes latifúndios, que foram consequência da conquista, faziam? Eles produziam trigo, que é a base, mano, da comida da galera. Principalmente na ilha da Sicília, lembra dela? Que foi uma conquista da Primeira Guerra Púnica, e do norte da África. O que acontece? Você concorda comigo que esses grandes latifúndios que produzem trigo, eles vão produzir trigo em gigantesca quantidade, em altíssima escala? Portanto, esse trigo vai vir mais barato. Tá concordando comigo? Faz sentido o que eu tô te falando? Porque se eu tô produzindo em gigantesca escala, a gente não chama de plantation, tá? Porque plantation é um termo moderno e tal. Mas seria uma espécie de, no sentido de que, mano, é uma área quase que colonizada, né? Produzindo uma grande quantidade a preço muito barato. Beleza? E esse trigo, ele vai pra Península Itálica, pra capital. Olha o louco agora, que massa que eu vou te falar. Esse trigo extremamente barato chega na Península Itálica e quebra pequenos e médios proprietários, entendeu o que eu tô falando? Gente, a galera pobre, ou plebeu que tinha pequena propriedade, ou aristocracia baixa, que eram pequenos e médios proprietários, eles quebram, porque o trigo que eles produzem não consegue competir com o trigo que vem dos latifúndios romanos das áreas conquistadas. Concorda comigo? Faz sentido? Qual que é o lance aí? Pequenos e médios proprietários quebram com a expansão romana e com o advento dos gigantescos latifúndios. Quem na Península Itálica não quebra? Grandes patrícios, a alta aristocracia. A alta aristocracia, ela para de produzir trigo e muda seu cultivo, muda sua cultura. Eles começam a produzir azeitona e uva, certo? Vinhas e olivais. Portanto, são os grandes proprietários da Península Itálica que trocam a sua cultura. Aprofundei, né? A partir disso, a questão fica mais fácil. 1. Ao mobilizar para a guerra os pequenos e médios proprietários plebeus, correto, sem que recebessem nenhum tipo de remuneração do Estado, correto, porque ia tudo para a nobreza senatorial, ocasionou esse processo a ruína dos mesmos. Ao retornar para Roma, não tinham recursos financeiros para retomar suas atividades, correto. Então, a guerra, os soldados quebram, porque eles abandonam suas propriedades para ir para a guerra e depois eles não têm como segurar mais o tranco. 2. A conquista do norte da África e da Sicília, a remessa de suas colheitas de trigo para Roma, fizeram com que o preço do produto despencasse, impossibilitando os proprietários plebeus de concorrerem com o baixo preço do trigo importado. Perfeito, também correta. E 3. A solução encontrada pelos pequenos e médios proprietários plebeus para enfrentarem a crise foi a reconversão da cultura em suas terras. Substituíram o trigo e a cevada pelo plantio e cultivo de vinhas e olivais. Errado! Quem faz isso são os grandes proprietários da Península Itálica, não os pequenos e médios, como está falando. Portanto, 1 e 2 estão corretas, alternativa D. Doido, né? Vamos então para a questão 7, o FPR. Seguinte, leia o texto a seguir. Foi a República Romana que primeiro uniu a grande propriedade agrícola com a escravidão em grupos no interior em maior escala. Louco, né? Mano, o latifúndio com mão de obra escrava vai ser a base de grande parte de uma história do mundo, né? E vai marcar e destruir muitas sociedades. E a República Romana foi a primeira que fez isso. O advento da escravidão como modo de produção organizado inaugurou, como na Grécia, a fase clássica que distinguia a civilização romana, o apogeu de seu poder e de sua cultura. Mas enquanto na Grécia isso havia coincidido com a estabilização da pequena agricultura e de um compacto corpo de cidadãos, em Roma foi sistematizado por uma aristocracia urbana, a qual já gozava de um domínio social e econômico sobre a cidade. Lembra disso, né? Falei muito isso no vídeo. Eles já eram gigantescos latifundiários, moravam na cidade, beleza, mas eles já eram gigantescos latifundiários e se tornaram maiores ainda. O resultado foi a nova instituição rural do latifúndio escravo extensivo. A mão de obra para as enormes explorações que emergiam do século III em diante era abastecida pela espetacular série de campanhas que deu a Roma o poder sobre o mundo mediterrâneo. Então chega aí, o que ele está falando nesse texto? Que
ao mesmo tempo que Roma cresce, ou seja, ao mesmo tempo que Roma faz guerra e tem espetaculares conquistas militares, mano, tá rolando uma desigualdade social e o domínio sobre o latifúndio escravista. Portanto, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Entende a ideia? Ou seja, a resposta é: Roma usa a ideia das conquistas militares da glória para vender uma ideia de que Roma tá boa, de que as coisas estão ótimas. Mas, na verdade, essas conquistas e essa expansão só gera maior desigualdade social e a destruição da plebe. Tudo bem? Dá uma olhada. Temos como alvo a República Romana, assinale a alternativa correta. A. A desestruturação agrária em Roma, que estabeleceu sistemas de latifúndios, beneficiou grupos empobrecidos. Totalmente errado. Aumenta a desigualdade social e piora a situação dessa galera. B, que é a correta. As guerras constantes ajudaram as classes dominantes da Roma republicana a desviar a atenção dos problemas fundiários derivados do latifúndio nos séculos seguintes. Perfeito. Portanto, a ideia de grandes conquistas, ela vai mascarar o verdadeiro problema, que é o problema da desigualdade social e dos latifúndios escravocratas. Perfeito. Vamos ler as outras, né? C. Por meio da intervenção dos irmãos Gracos que o problema foi resolvido. Gente, os irmãos Graco, que é da aula 3 de Roma, eles tentam fazer isso, mas eles não resolvem o problema, tá errado. D. Os tribunos da plebe tiveram um papel importante no processo de reforma agrária, possibilitando a transformação do modo de vida e da maneira a permitir que todo pequeno agricultor transformasse sua propriedade em um domus. Domus seria aquele proprietário que tem escravos. Tá errado. O pequeno e médio proprietário, o pequeno agricultor, ele quebra por conta do latifúndio. Errado. E o domínio social e econômico das cidades provinha de delicada relação entre a manutenção de sistemas agrários, em que a mão de obra escrava era aproveitada de forma esporádica. Errado, era aproveitada até o último centímetro de possibilidade, até a última gota de sangue. Tá errado aí. Única alternativa correta da questão 7, a alternativa B. Demorou? Vamos então para a questão 8. Galera, esse é um fragmento de uma obra produzida no século I a.C. Os romanos apossavam-se de escravos através de procedimentos extremamente legítimos. Duas possibilidades. Ou compravam do Estado aqueles que fossem vendidos debaixo de lança como parte de um botim, ou seja, o Estado romano, que é o exército, que tem o escravo, e esse escravo é vendido para particulares, beleza? Ou um general poderia permitir àqueles que fizessem prisioneiros de guerra conservá-los, ou seja, que os soldados, que quem conquistou aquele lugar, pegasse aqueles escravos, juntamente com o resto do produto do saque. Ou seja, então o escravo é uma mercadoria, né? Eu considero dessa forma as duas possibilidades. Galera, em relação à escravidão em Roma Antiga, assinale a alternativa correta. A. Os escravos possuem entre si uma forte identidade étnica. Não, isso é escravidão moderna. No mundo romano existe diversidade étnica, porque escravo de guerra pode ser qualquer etnia. Errado. B. O número de escravos diminuiu fortemente com o processo expansionista. Meu Deus do céu. Se você assinalou essa alternativa, mano, eu vou na sua casa te bater, porque tá assustadoramente errada. A maior consequência da expansão é o aumento do número de escravos. C, que é a correta. A utilização de mão de obra escrava dos derrotados de guerra foi ampliado com o término da prática de escravizar indivíduos livres por dívidas. Perfeito. Até a escravidão por dívida, eu tinha uma possibilidade de escravidão. Quando a escravidão por dívida acaba, o processo começa com as leis licínias. Quando a escravidão por dívida acaba, e aí começa um processo de fazer mais guerra. Então é tipo uma substituição. Mas lembrando que tinha muito menos escravizados por dívida, tá? Nem se compara. Os escravizados por guerra serão em números muito maiores. D. Revolta de escravos durante a crise republicana. Ou, como a liderada por Espartaco, se caracterizaram por serem movimentos urbanos limitados à cidade de Roma, de forma alguma. As revoltas de escravo tomaram Roma inteira. O bagulho fica louco. A escravidão foi abolida em definitiva pelo edito, né, seria melhor, máximo do imperador Otávio Augusto, no contexto em que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Gente, sabe o que está errado nessa alternativa? Tudo. A escravidão foi abolida, não tem edito máximo do imperador Otávio Augusto, e Otávio Augusto, ele é imperador antes do nascimento de Cristo. Pelo amor de Deus. Alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Vamos para a 9, então. SPM de novo, né? A SPM gosta desse assunto. Ó, aqui do lado, ó, na 13, ó, já tem a outra da SPM. Vamos lá, então. Questão 9.
A República Romana, a princípio, permitia direitos políticos apenas aos patrícios, a aristocracia de nascimento formada pelos grandes proprietários de terra e escravo. Ok? Os séculos iniciais da República foram um período de acirradas lutas de classes em que as revoltas da plebe permitiram aos plebeus a obtenção de alguns direitos. Vamos lá então. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresente o que determinava a Lei Canuleia. Galera ultra decoreba na questão 9. Ou você sabe o que é a Lei Canuleia, ou você errou e ponto final. Certo? Gente, A. Criação do Tribunato da Plebe. Não, o Tribunato da Plebe é pela revolta do Monte Sagrado. O direito do plebeu ocuparem o consulado, leis licínias. O fim da escravidão por dívida, também leis licínias. D, que é a correta, o casamento misto. Isso é entre patrícios e plebeus. É a alternativa D, a correta. E a E, a igualdade religiosa, ou seja, o acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais. Isso é a lei Ogúnia. É uma lei super underground, super lado B do mundo romano. Também tá errada. Alternativa D, a correta. Beleza? Vamos para 10 então, Enem. E de novo, questão jurídica, lei das 12 tábuas. Segunda questão de Enem, segunda questão de lei das 12 tábuas. Fica a dica, né? Na boa. A lei das 12 tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. Bom, no relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. Olha que legal. Então, mano, lidando com a questão de dívida. Falando que tá escrito lá e fixou um velho costume, um velho direito, que, mano, se uma pessoa não paga a dívida, você pode matar ou vender essa pessoa como escravo, beleza? Escravidão por dívida ou a questão de, mano, matar o ser humano. Bom, a referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga. Olha só que maravilha que era a Roma Antiga, né? Essa lei escrotona foi uma questão de direito, imagina as que não era. Pois possibilitou que os plebeus, vamos lá, a grande sacada é que a lei das 12 tábuas foram códigos comuns tanto para patrícios quanto para plebeus. Portanto, mano, escreveram leis, então é alguma coisa mais importante, eles vão ter acesso a essas leis. Modificasse a estrutura agrária. Não, a estrutura agrária nunca foi modificada, inclusive. B, exercesse a prática da escravidão sobre seus devedores. Galera, quem fazia isso eram os donos, eram os grandes proprietários. A plebe é uma plebe pobre e miserável, não é ela que vai ter escravidão, não é que vai ter escravo. C. Conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, isso é a lei Canuleia. D. Ampliassem a participação política nos cargos públicos, isso são as leis licínias. E na D, as leis licínias e a revolta do Monte Sagrado, né? O tribuno também. Agora, sim, a E, alternativa correta. Reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento de leis. Galera, a alternativa correta, ela tá bem maior que as outras. Isso é feio, tá? Isso é visto como uma questão mal feita, né? A questão certa tá maior que o resto. Bom, vamos lá. A questão 11, então, questão da FUVEST, 2019, super recente, a FUVEST cobrando Roma aí. E uma questão sobre esse aspecto expansionista e super imperialista do mundo romano. Tudo bem? Vamos falar sobre isso então. Vamos trocar essa ideia aqui. Vou ler então. Bom, o Arco do Triunfo é um fragmento de muro, ok, que, embora isolado da muralha, então é só um pedaço de muro, entendeu? Os Arcos do Triunfo é só um pedaço do muro, tem a forma de uma porta de uma cidade. Então, mano, você tá andando em Roma, isoladamente você vê, velho, um arco em forma de muro e acabou, é só isso. Aí você fala, mano, pra que serve essa merda? Bom, os primeiros exemplos documentados são estruturas do século II a.C., mas os principais arcos são os do Império, como os arcos de Tito, de Sétimo Severo ou de Constantino, todos no foro romano e todos de grande beleza pela elegância de suas proporções. Galera, qual que é o lance dessa questão? O arco de triunfo servia para um imperador, um governante, um general, um ditador, seja ele que for, um cônsul, sei lá, mostrar as grandes vitórias que Roma teve. Portanto, é uma exaltação das vitórias militares de Roma. Tudo bem? Bom, dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca-se a monumentalidade de suas construções. A relação entre o Arco do Triunfo e a história de Roma está baseada no processo de formação da urbe romana e de edificação de entradas defensivas contra invasões de povos. Galera, não. Primeiro, não é entrada defensiva, ele até falou que é um arco isolado do resto.
Não é pra defender. E outra, de invasões dos povos considerados bárbaros. Mano, os bárbaros, eles atacam no final do Império. Tá errado. B. Nas celebrações religiosas das divindades romanas. Gente, não tá falando nada em hipótese alguma de questão religiosa no texto, totalmente fora. C, que é a correta. Nas celebrações das vitórias militares romanas que permitiram a expansão territorial, a consolidação territorial e o estabelecimento do sistema escravista. Maravilha, perfeito. Tudo bem? A D, vamos lá, o que tá errado na D? Na edificação de monumentos comemorativos em memória da luta do plebeu. Gente, pelo amor de Deus, esses caras não estão preocupados com a plebe. E no registro das perseguições ao cristianismo. Gente, ele acabou de falar que começou antes de Cristo. De novo, falando de cristianismo antes de Cristo. Nada a ver com isso. Ok? Beleza? Alternativa correta, então, alternativa C. Bom, vamos então, né, para a questão 12. Beleza? Bom, o mapa da Síria, olha a questão ruinzinha, viu? Odiei essa questão, mano. Tá aí porque cai desse jeito, é importante que você faça, mas achei ruim. Olha aí, um mapa atual, contemporâneo da Síria, e perguntando, na Antiguidade Clássica, o atual território da Síria foi conquistado e dominado. Olha que merda, tipo assim, botou o mapa lá e perguntou, e aí? Que bosta de questão. A. Pelas tropas egípcias do faraó Ramsés II, compostas especialmente por judeus. Olha só esse crossover, que da hora. O exército egípcio com judeu, né? Na boa, isso não aconteceu. B, que é a alternativa correta. Pelos gregos macedônios, Alexandre o Grande, e posteriormente pela República Romana no período da sua expansão imperialista, ocasião em que essa região foi transformada em província. Maravilha, alternativa B. C. Pela migração dos bárbaros hunos que vindo do norte da África. Os hunos vieram do centro da Ásia. Errado. Pelos judeus que, ocupando o Líbano, deram origem ao povo palestino, grande aliado dos mesopotâmicos. Não, totalmente fora de contexto. Tudo bem? E a região do Líbano também é uma região fenícia. Errado. E pelos árabes que, dominando Alepo, fundaram o maior califado. Gente, califado é uma estrutura islâmica que apareceu na Idade Média. Né, o Maomé nem nasceu, mano. Então tá tudo errado. Beleza? Única alternativa possível, a alternativa B. Ok? Questão 13. ESPM. De novo, 2015. Vamos lá. Cada vez mais conscientes... Opa, aí, peguei, pronto. Cada vez mais conscientes de seus direitos, os plebeus solicitaram ter por escrito as leis que regulavam os conflitos entre as pessoas. Até então, existiu o costume como lei que era conhecida e interpretada somente pelos patrícios, ou seja, a galera não tinha acesso a essas leis. Nas leis escritas viam os plebeus, e com razão, a única garantia para a segurança e estabilidade. Assim, foi elaborado este primeiro código legal escrito. De novo questão da SPM, de novo questão jurídica e de novo decoreba. Pergunta. Primeiro código de leis escritas de Roma, lei das 12 tábuas. Única possibilidade de você acertar, alternativa B. Ok? Ok? Gente, alternativa A, Corpus Juris Civilis, Justiniano, Império Bizantino. C, Lei Frumentária, Caio Graco. Errado. D, Edito Máxima, Diocleciano, Império Romano, e Edito de Tessalônica, Teodósio. Portanto, única possibilidade, Lei das 12 Tábuas, alternativa B. Beleza? Vamos então para a questão 14. De novo SPM, mano. Se você presta SPM, você já sabe que você tem que estudar, né, velho? Tá claro. Bom, e de novo questão decoreba, tá? SPM, ela dá essas cagadas, viu? Umas questãozinhas com texto que se parece legal e uma perguntinha, umas alternativas bem merda, né? Bem decorebona, não gosto não. Vamos lá. Como decorrência das conquistas romanas no Mediterrâneo, estendeu-se amplamente o território sob domínio de Roma. Graças às especulações com o dinheiro, a questão da usura, né? Esse termo dá um problema porque é um termo meio anacrônico. E ao desenvolvimento das relações comerciais com as províncias, de onde Roma importava artigos de luxo, metais preciosos e cereais, os grandes comerciantes e usurários romanos concentraram grandes fortunas nas suas mãos. Gente, para responder, ele está perguntando quem que é essa camada social, essa classe social que enriqueceu e conseguiu cargos públicos, comércio, bababã, e muito dinheiro através do comércio. Quem é essa galera? A galera que não é da aristocracia e que consegue enriquecer
São os cavaleiros, é a plebe enriquecida, beleza? Os cavaleiros também chamados de homens novos ou de classe equestre dentro de Roma. Única alternativa possível, alternativa D, beleza? Chatinha, né? Patrícios já é aristocracia, não é do comércio. Vilões é um termo medieval. Clientes são pessoas que possuem relações próximas com a aristocracia, não é essa galera. E meteco é estrangeiro em Atenas, nada a ver, né? Questão 15. Vamos lá então. Galera, a expansão de Roma durante a República, nos séculos III e II a.C., com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou importantes transformações políticas, sociais e econômicas, dentre as quais, vamos lá, as mudanças da expansão, provocadas pela expansão. Vamos lá. A. Acentuado o processo de industrialização, êxodo urbano. Nossa, tudo errado, gente. Primeiro, o termo industrialização é um termo muito errado, muito anacrônico, muito zoado. E outra, êxodo urbano. Na verdade, era o êxodo rural da plebe. Beleza? Tudo errado na A. B. Fortalecimento da classe dos plebeus. Já te falei 20 vezes nesse podcast, isso é muito importante. A maior característica da expansão é a desigualdade social, é a desgraça da plebe. Beleza? C. Influência intensa da cultura grega. Domínio político dos plebeus. Gente, domínio político dos plebeus, pelo amor de Deus, né, mano? Na boa. D, que é a correta. Fortalecimento do Estado romano, surgimento de uma poderosa classe de comerciantes, os cavaleiros, né, que a gente acabou de falar, e o aumento do número de escravos. Maravilha. É isso aí. A. Última. E. Aumento do trabalho livre, mano, de forma alguma. Aumento do trabalho escravo, portanto, única alternativa correta. A alternativa D. Beleza? Sussa? Vamos lá, então. Questão 16, última questão teste pra gente comentar. PUCamp 2016. Belíssimo vestibular, tá? Da PUCamp. Belíssima universidade, provavelmente no sentido de média, né? Que eu sei que tem muita gente que presta média. Provavelmente a melhor média particular do Brasil, tá? Sou um fã do curso da PUCamp. Vamos lá, então. Seguinte. Nos poemas, olha que louco aqui. Ele tá falando sobre Brasil e depois ele vai comparar com Roma para fazer a sua pergunta. Muito louca, né? Um tipo de questão bem viajada, assim. Bom, nos poemas indianistas, né, ele está entrando numa questão de romantismo, século XIX, e toda a ideia de nacionalismo brasileiro, né, na literatura brasileira. Nos poemas indianistas, o heroísmo dos indígenas em nenhum momento é utilizado como crítica à colonização europeia, da qual a elite era herdeira. Ou seja, o índio tá lá, fala do índio, mas não estamos criticando a colonização. Que eles são idiotas, né? Essa é a resposta correta. Eles são um bando de babaca. Mano, essas pessoas que tinham esse tipo de visão eurocêntrica e preconceituosa. Tudo bem? Ao contrário, pela resistência ou pela colaboração, os indígenas do passado colonial, do ponto de vista dos nossos literatos, valorizavam a colonização. Olha que demais. E deviam servir de inspiração moral à elite brasileira. É assim mesmo que os índios viam, viu? É desse jeito. Já o escravo africanizado demorou para aparecer como protagonista na literatura romântica. Na segunda metade do século XIX, Castro Alves na poesia e Bernardo Guimarães na prosa, não falando tudo errado, destacaram em suas obras o tema da escravidão. Vamos lá então. A escravidão com características diferenciadas também existiu na Roma Antiga, onde a partir do século IV houve a repulsa dos cidadãos romanos a escravos que não fossem de cor branca. De novo, não existe essa questão étnica na escravidão, a escravidão por guerra. B. Ocorrência de grandes revoltas bem-sucedidas. Não, as revoltas de escravos foram massacradas. Tudo bem? Espartaco, que é o caso que ele está citando, massacrado. C. Concentração de escravos nas colônias, uma vez que na capital, após a instituição do direito romano, passaram a vigorar restrições. Gente, não, teve escravidão em todos os lugares, nas colônias, áreas conquistadas e na cidade principal. D. Intensificação dos casos em que um plebeu se tornava escravo pelo não pagamento de sua dívida. Não. A escravidão por dívida, ela acaba, o que intensifica a escravidão por guerra. E, que é a correta, a presença crescente de escravos provenientes do aprisionamento em guerras de conquista em virtude da expansão territorial. Única alternativa correta, perfeita, linda, maravilhosa, alternativa C. Beleza? Entramos agora nas questões abertas. Bom, então,
questão 17, o FPR 2019, super recente também. E de novo, Lei das 12 Tábuas. Eu acho que você já sacou o tanto que Lei das 12 Tábuas cai pra caralho, beleza? Ó, a lei abaixo é ser da Lei das 12 Tábuas, sistematizada em 450 a.C. de Cristo. Vamos lá então. Bom, tábua nona, do direito público. Que não se estabeleçam privilégios em leis ou que não se façam leis contra indivíduos. Se um juiz ou um árbitro é indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, que seja morto. Propina. Beleza? Bom, a partir dos seus conhecimentos sobre o período republicano da Roma Antiga, explique as motivações que levaram à sistematização dessas leis e quais mudanças elas trouxeram em relação à vida política e social vigente no período monárquico. Galera, as motivações que levaram à sistematização dessas leis, lembrando que em questão aberta eu faço comentário, troco ideia, porque a resposta tem que ser sua, né? Como é um podcast, eu não vou elaborar minha resposta, não vou escrever, mas te dou o necessário fundamental para que você responda corretamente. Bom, quais foram as motivações, galera? A necessidade do fim da exploração sobre a plebe, né? E a luta por cidadania dessa plebe. Ou seja, explica as motivações que levaram à sistematização dessas leis. Cara, as motivações foram as lutas da plebe e a ideia de que era necessário leis escritas para acabar com a outra exploração sobre a plebe. Bom, e quais mudanças ela trouxeram em relação à vida política e social vigente no período monárquico? Gente, a plebe consegue cidadania e consegue algumas participações políticas. Eu crio um caminho de igualdade política que não existia na monarquia. Beleza? Lembrando que não quer dizer que a vida da plebe vai melhorar. A vida da plebe piora na república, mas ela alcança a sua cidadania. Beleza? B. As leis das 12 tábuas deram origem a qual conjunto de leis e normas jurídicas? Cara, essa B... muito vaga, muito estranha, né? Muito difícil. Tipo, as leis deram origem a qual conjunto de leis e normas jurídicas? Cara, ao direito romano. Uai, as leis escritas dentro de Roma. As leis que vão ser leis conjuntas e comuns para patrícios e plebeus. Pensei nisso, mas abre muita possibilidade de resposta, né? Achei meio estranho. Bom, beleza? Tudo bem? Então vamos para a questão 18. Despojados de sua... Essa é louca, hein? Essa é louca pra caralho, hein? Despojados de suas terras, inúmeros camponeses emigravam para a cidade, onde seriam clientes das famílias ricas ou iriam engrossar a massa de desocupados, pobres e famintos. Olha só. Os camponeses romanos, ou seja, a plebe que perdeu sua terra e migrou para a cidade, beleza? Fizeram um êxodo rural. Ou elas se associavam à família rica e virava cliente, lembra desse conteúdo, desse conceito? Ou, mano, você virava uma massa de pobre, de miserável. Ou seja, eu busco o clientelismo para fugir da miséria. Beleza? Bom, o texto se refere a um fenômeno social que se constituiu na antiga República Romana e cujo conceito de clientelismo se estendeu a várias situações que relacionam poder e dependência ao longo da história do Brasil. Inclusive na história do Brasil. Com base nessas considerações e nos conhecimentos sobre o assunto, indique um fator que favoreceu o florescimento do clientelismo na antiga República Brasileira e outro que favoreceu a sua prática no Brasil. Gente, a A e a B, basicamente, elas falam sobre a mesma coisa. A miséria, a desigualdade social, beleza? A falta de possibilidade de ter um sustento por si próprio, a necessidade de se aliar a uma classe mais alta. Mano, o clientelismo tem muita ideia de que, mano, você vai ser uma massa de manobra, você vai votar em quem mandarem você votar, você vai ser uma pessoa alienada, controlada, mas você faz isso buscando sobreviver, buscando pelo menos que alguém te dê condições de vida. Beleza? Se você quiser diferenciar a questão histórica, na República Romana, isso ocorreu com a expansão, porque a expansão gerou o êxodo rural da plebe e a miséria dessa plebe. E no Brasil, ocorreu não esse fator, né? Porque o Brasil não teve esse processo de expansão militar do exército e tudo mais. No Brasil, cara, o que ocorreu para gerar essa situação foi a concentração de terra na mão dos grandes latifundiários, que também ocorreu em Roma, mas no Brasil são os próprios trabalhadores dos latifúndios que vão buscar essa situação. São os trabalhadores rurais, as pessoas que moram no interior,
que vão buscar se associar ao latifundiário, beleza? Para poder ter algum tipo de vantagem. Uma coisa muito legal de você falar aí é o coronelismo, beleza? Que é a população pobre que votava em quem mandava, o voto de cabresto, que virava um cliente, mano, virava ligado totalmente à população, aos que mandavam, aos poderosos, para pelo menos poder sobreviver e ganhar algumas coisinhas, nem que seja uma esmola. Tudo bem? Difícil, né? Essa questão é uma questão muito de atualidade, que dá pra você falar de sociologia, dá pra você pensar em muita coisa aí, né? Questão boa e muito madura, muito moderna, muito bonita. Ok? Vamos para 19, então. Beleza? Posso? Tudo bem? Questão 19. Leia o fragmento da Lei das 12 Tábuas, datada de 450 a.C. 1. Se alguém for chamado a juízo, compareça. 2. Se não comparecer, aquele que o citou tome testemunhas e o prenda. Da hora, né, mano? Tipo, você não compareceu e a galera viu que você não compareceu, tem testemunha que você não compareceu. Mano, então, beleza, aquele que o citou vai lá e te prende. Ok? Essa é da tábua primeira. E depois, se alguém cometer furto à noite e for morto em flagrante, aquele que o matou não será punido, porque ele flagrou você. 7. Se pela procura a coisa furtada for encontrada na casa de alguém, que esse alguém seja punido como se for um furto manifesto. Ou seja, mano, se encontrar o bagulho na sua casa, você também vai ser considerado ladrão. Pesado, né? Super tenso, assim, super... Como é que eu digo? Super... rígido, severo. Bom, esse código de lei estabeleceu os princípios do direito romano, que forneceu as bases para o direito no Ocidente. Ok. De acordo com o historiador Paul Veyne, os costumes romanos são traduzidos com bastante exatidão pelo direito civil. Diante do exposto e considerando a leitura do fragmento, analise os conflitos sociais na República Romana, que explicitam a relação entre lei e costume. Gente, você tem que falar que muitas das leis que compõem a Lei das 12 Tábuas vêm do costume. Por quê? Porque a Lei das 12 Tábuas foi a primeira lei escrita de Roma. Antes as leis eram orais. Então, a lei romana carrega muito do que eram as leis orais, que eram leis baseadas no costume. Beleza? E B. Explica o papel da testemunha e a importância da prova, explícito na Lei das 12 Tábuas. Gente, tanto a questão da testemunha quanto a prova são medidas que garantem a punição. Beleza? Se tem testemunha e se tem prova, são medidas que você pode punir a pessoa culpada, às vezes mesmo sem passar por uma espécie de tribunal, né? Um julgamento, um juízo. Portanto, a testemunha e a prova são medidas fundamentais para você aplicar a punição. Beleza? Tranquilo? Mano, vamos para a última questão do nosso podcast, Unicamp 2013, vamos trocar essa ideia aqui. Por que as pessoas se casavam na Roma Antiga? Para esposar um dote, para um dos meios honrosos de enriquecer, ok, e para ter injusta bodas, rebentos que, sendo legítimos, perpetuassem o corpo cívico, o núcleo dos cidadãos. Os políticos não falavam exatamente em natalismo, nascimento, futura mão de obra, mas em sustento do núcleo de cidadãos que fazia a cidade perdurar, exercendo a função de cidadão ou devendo exercê-la. Gente, informação importante, situação bem importante aqui. O casamento, então, ele tem uma conotação política, porque ele garante a aristocracia, porque, mano, ele tem uma ideia de enriquecimento, ele tem uma ideia de mudança social, de ascensão. Ou seja, não vamos falar só do nascimento da pessoa, mas vamos falar também do seu casamento, que é uma nova fase da sua história que garante a cidadania. E preserva, né? Bom, porque o casamento tinha uma conotação política entre os cidadãos da Roma Antiga. É isso. Gente, o casamento é visto como uma ideia de ou manutenção da aristocracia ou ascensão dessa aristocracia. Beleza? Porque eu vejo a ideia de enriquecer, de ganhar dinheiro, de garantir o meu status político, ou uma ideia de ascensão. Beleza? Dificinha, né? A Unicamp, ela sempre faz umas questões. Esse livro é a história da vida privada. É pura escola dos análises, pura nova história. Difícil, né? A história do cotidiano. O casamento tinha uma conotação política dentro da Roma Antiga, porque ela garantia e mantinha a aristocracia. É uma questão bem de segregação social. Beleza? Se você quiser, você pode inclusive citar a Lei Canuleia, né? Que é um início da quebra disso daí. B. Indique 2 grupos excluídos da cidadania
durante a República Romana. Gente, 2 grupos que você nunca vai errar, que são sempre excluídos da cidadania dentro do mundo romano. Mulheres e escravos são os mais importantes, tudo bem? Esses, sem dúvida, são os mais importantes. Outros grupos, como a plebe, como estrangeiro, depois eles vão ter cidadania, entendeu? Eles alcançam sua cidadania. Então cita mulheres e escravos, que são grupos que nunca terão cidadania. Fechou? Tranquilo? Gente, com essa situação, terminamos o nosso podcast. Resolvi todas as 20 questões para vocês, falamos sobre tudo, espero que tenha te ajudado e, nossa, conta muito comigo, a gente tá muito junto nesse processo, foi um super prazer tê-los aqui. Galera, muito obrigado, bons estudos e um beijão para você. Valeu!